Glórias a Deus. Coloca a mão no teu coração, sinta a presença do teu Pai aqui. Aleluia. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Declara, igreja. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Aleluia. Vem, Senhor Jesus, encher esse lugar de glória, de unção, Senhor. Oh, aleluia. Nem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Aleluia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Ele nos amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Ele nos amou. Aleluia. Vem, Senhor Jesus. Aleluia. Adore, igreja. Aleluia. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele nos ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. No mar de amor, aleluia. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. O meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele
que se sente muito amado, aplauda esse Senhor. Obrigado, Jesus. Oh, Senhor de glória. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 14, até o versículo de número 17. O tema da pregação nessa noite, seguindo a nossa temática por uma igreja corajosa. O tema de hoje é corajosa para chamá-lo de Pai. Corajosa para chamá-lo de Pai. Livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 14 a 17. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus: Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar, como a filhos amados. Porque, ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa, vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Amém. O versículo 15, tem uma palavra aí, porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo. Talvez algumas traduções esteja escrito aios. Tem alguma tradução? Aio? Aios? Aqui, ó. Então, algumas traduções pode significar aios aí. Irmãos, esse texto de Paulo, a igreja de Corinto, para ensinar a igreja, é um texto de muita importância para nós nessa noite. Porque Paulo, ele, nesses 5 versículos que nós lemos, 4, ele fala a respeito de paternidade, a respeito de filiação. Ele joga com as palavras, fala a respeito do Timóteo, que é filho dele, que ele gerou os coríntios também como se ele fosse o pai. E ele faz esse jogo de palavra. Mas o que me chama a atenção é essa palavra aio ou preceptor, que na verdade era uma figura presente nas famílias ricas da época em que o texto foi escrito. Era uma pessoa contratada para ensinar os filhos dos ricos a respeito das coisas relacionadas à escola. Facilmente a palavra aio ou preceptor poderá ser traduzida também pela palavra professor. Mas da perspectiva de Paulo, não há ninguém disparou algum alarme lá. Mas da perspectiva de Paulo, não há nenhum substituto para o pai. Ele diz que a gente pode ter vários preceptores, milhares de aios, milhares de professores. Antes, eu abro um parênteses para dizer a vocês que hoje a gente precisa praticamente explicar tudo, né? Que eu pessoalmente não tenho nada contra professor nenhum. Na quarta-feira mesmo eu estive falando para 450 professores da rede municipal de educação aqui da cidade. E sou casado com uma professora.
Mas da perspectiva de Paulo, um professor não é um pai, mesmo que ele ensine coisas. Porque um professor, ele diz, faça o dever de casa. Um pai diz, filho, vamos fazer o dever de casa. Um professor de matemática diz, resolva esse problema. Um pai diz, filho, vamos resolver esse problema. E na verdade, Deus como pai é especialista em nos ajudar a resolver problemas na vida, não é não? Ele é. Professores, segundo o apóstolo Paulo, tem milhares. Na verdade, em algumas traduções, Paulo fala em 10.000. Não sei se é alguma tradução aí. Mesmo que a gente tenha 10.000 professores, mas os pais são poucos. O professor, ele instrui. O pai, ele serve de exemplo. O professor, ele passa a lição. O pai é o modelo. O professor, ou com o professor, você aprende. O pai, você imita. Nem todo professor está de fato investindo em você. Já o pai é um patrocinador mor. O professor, ele fica na sua vida por um período de tempo. Já o pai, ele fica na sua vida de um jeito permanente. O pai, ele não é alguém que simplesmente ensina você, porque ensinar muitas pessoas podem fazer. O pai é alguém que passa tempo com você e você o imita. O pai é alguém que está presente de forma observável e você pode, em certo sentido, se emparelhar com ele. E para isso, para que você imite, o pai precisa estar presente. Porque você não pode imitar alguém que está ausente, alguém que você não vê e que você não percebe, alguém que você não sabe o que está fazendo. Então Paulo, ele está dizendo aqui o seguinte, que embora a gente possa ter milhares de aios, a gente tem poucos pais. E ninguém substitui um pai. Mas também o apóstolo Paulo nos leva a entender, a partir dessa figura que ele usa, o aio não era somente alguém que ensinava lições. O aio era alguém responsável por guardar a criança. Ele era responsável por cuidar dessa criança. Mas Paulo, usando essa linguagem, quer dizer também que um guardião não é um pai. Mesmo que o pai seja responsável pela guarda de uma criança. E se a gente for ampliando o raciocínio paulino, a gente pode concluir também que um amigo não é um pai. Mesmo que esse amigo faça coisas boas para a sua vida. E agora eu corro um risco de mexer num vespeiro, mas é a pura verdade. Uma mãe não é um pai. Mesmo que ela esteja se esforçando o máximo para desempenhar também esse papel. Pelos mais variados motivos. Mas se a gente for conversar com as psicólogas, com o pessoal do serviço social, dessa cidade e de outros, a gente vai perceber que é totalmente inadequado, da perspectiva bíblica e humana, que uma criança cresça sem a presença de um pai. Porque se assim fosse, facilmente uma criança poderia ter duas mães, mãe e mãe, ou dois pais, pais e pais. Na verdade, ele precisa da figura do pai e precisa da figura da mãe. Não dá para ser apenas um. Amém? Da perspectiva de Paulo e da perspectiva da paternidade espiritual, nem todo pastor é pai. Nem todo pregador é pai. Nem todo profeta é pai. Nem todo presbítero é pai. Nem todo conselheiro cristão é pai. Nem todo professor de escola dominical é pai.
nem todo missionário é pai, nem todo diácono é pai, e assim por diante. Paulo está dizendo que a gente pode ter diversas pessoas, com os mais diversos papéis sociais, na nossa vida, que são extremamente figuras positivas, contribuem para o nosso bem, para o nosso crescimento, mas Paulo está dizendo, o pai é essencial. Porque o pai é alguém que não simplesmente te ensina, te ajuda e te apoia. Pai é alguém que você pode imitar. Não é alguém que o filho simplesmente ama, ou respeita, ou admira, ou obedece. Mas o pai é alguém cujas características e ações e modelo de vida são tão exemplares que o filho pode imitar. Segundo Paulo, por causa dessa característica de ser um ser imitável, ninguém pode substituir adequadamente a figura do pai. E Satanás sabe disso. E se esforça constantemente para tirar os pais de dentro de casa. Ou fazer com que os pais, mesmo permanecendo dentro de casa, exerçam uma paternidade distorcida, inadequada. Exerçam uma paternidade que causa mais estragos do que benefícios. E o inimigo sabe disso. Já reparou que os divórcios acontecem justamente após os 10, 12, 15, 18 anos de casamento? É um índice nacional isso. Justamente quando os filhos estão na fase da adolescência e ele retira a figura paterna do convívio familiar, a criança ou o adolescente fica a ver navios, desnorteada, acrescentando à sua vida mais drama ainda do que o próprio drama da adolescência por si só já acarreta. Aí eu olho para a Escritura Sagrada em Mateus, capítulo 15, versículo 4, a Bíblia diz, honra o seu pai. Logicamente lá tem a continuidade do texto, a mãe também. Mas honra o teu pai. A posição e a função devem ser honradas. Se o pai estiver funcionando, você honra tal posição. Os pais que têm merecido esse direito de serem respeitados na terra. Se eles são dignos de honra, se eles merecem honra, é porque há algo que eles estão fazendo e honrando também a posição deles. Eles têm sustentado essa posição. E posição paterna é estar presente e ser acessível. É o filho poder encontrar o pai quando o filho precisa de ajuda. É o filho poder encontrar o pai quando o filho precisa de uma opinião. É o filho poder encontrar o pai quando o filho precisa de conselho. Honrar o pai. E a palavra honrar, ela não é de fácil explicação e não é de fácil compreensão. Porque honrar significa respeitar, estimar, admirar, encorajar, elevar, magnificar, celebrar, apreciar, reconhecer. Quais pais humanos conquistaram o direito e merecem serem tratados e honrados da forma que eu acabei de falar? Respeitado, estimado, admirado, encorajado, elevado,
magnificado, celebrado, apreciado, reconhecido. Qual pai humano tem conquistado esse direito? Alguns pais humanos provavelmente merecem tal tratamento. Mas uma coisa eu sei, a partir da Escritura Sagrada, Deus Pai merece, com absoluta certeza, ser honrado, respeitado, estimado, admirado, encorajado, elevado, magnificado, celebrado, apreciado, reconhecido e aplaudido. Amém? Porque a Escritura Sagrada diz que Deus é Pai. Diferentemente dos pais humanos, Deus, Pai, não tem pai. Deus, Pai, nunca foi filho. A sua paternidade é eterna e sem origem. De fato, Ele é o princípio sem princípio, pois somente Ele não procede de ninguém e não é gerado por ninguém. A Bíblia diz que Deus é Pai de Jesus Cristo, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Jesus Cristo também chamou a Deus de Pai por diversas ocasiões na Bíblia. E o Pai chamou de Filho também em diversas ocasiões na Bíblia. Mas quando a gente lê a Escritura Sagrada, a gente percebe que Deus é Pai. E Deus não é Pai somente de Jesus, mas Deus é Pai de todo aquele que crê. Você já confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida? Então Deus é seu Pai também. Aleluia. Aleluia. Há várias passagens da Bíblia que diz que somos filhos de Deus. Romanos 8, 14 e 16. 1 João 5, 2, Romanos 9, 8, Mateus 5, 9, Gálatas 3, 26, há outras e outras e outras e outras. Mas Deus não é um pai comum. Na Bíblia ele é chamado de Pai eterno. 1 Crônicas 29, 10. Pai de amor, João 15, 9. Pai das luzes, Tiago 1, 17. Pai de órfãos, Salmo 68, 5. Pai de toda consolação, 2 Coríntios 1, 3. Pai de misericórdia, 2 Coríntios 1, 3. Imagina você ter um pai caracterizado dessa forma, essencialmente eterno, essencialmente amor, essencialmente luz plena, essencialmente cuidador, essencialmente consolador, essencialmente misericordioso. E mais, você ter acesso a esse Pai, aleluia. Porque na verdade, é preciso coragem para chamá-lo de Pai. E a maior característica de Deus como Pai é Abba. Paizinho. Romanos 8,15 diz: mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Abba quer dizer que Ele é a fonte. Quer dizer que Ele é sustentador. Significa que Ele é o fundamento, que Ele é a raiz, que Ele é o progenitor, aquele que fornece genes. O Pai é o fundamento de toda a vida e é a fonte de toda a vida. Deus é o teu fundamento, amém? Deus é a raiz a qual você deve se agarrar. Porque Deus que deu origem a você é o mesmo que sustenta você, é o mesmo que protege você, é o mesmo que preserva você. Deus que gerou você
é um exemplo para você, exemplo esse que você deve imitar, amém? Deus é altamente imitável por você. Alguém que você deve imitar. Sabe por quê? Porque Deus, o Senhor, é o seu Pai verdadeiro, aleluia. É o seu verdadeiro Pai, é Deus, é Deus. É por isso que eu olho para a Escritura Sagrada e eu fico maravilhado. Quando em Mateus capítulo 3, versículo 17, eis que uma voz dos céus dizia: esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Filho amado, Deus Pai Abba ama. Deus Pai Abba ama Jesus. Deus Pai Abba ama a mim. Deus Pai Abba te ama, aleluia. Te ama. Te ama. Se o seu pai biológico não te amou, ou não soube demonstrar amor, o seu Pai Celeste Abba te ama, amém? Se você não conheceu o seu Pai terrestre, você pode conhecer e ter intimidade com o seu Pai Celeste, amém? Se você não teve ninguém para te chamar de pai, e você se sente abandonado e paternalmente órfão, nessa noite, aqui nessa igreja, você pode olhar para Deus, o teu Pai Celestial, e dizer: Pai, Abba, eu te amo porque tu é o meu Pai verdadeiro. Se ninguém te abraçou paternalmente, Deus te abraça e te carrega nos braços dele. E se o seu pai terreno deixou a desejar, Deus Pai Abba é completo, que satisfaz todas as tuas necessidades. Ele é diferente, ele é um pai exemplar. E se o seu modelo de paternidade humana que você teve foi o pior possível, pelas razões mais diversas, Deus é o melhor pai que você pode ter. Mateus capítulo 5, versículo 48, a Bíblia diz o seguinte: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. O teu Pai Celestial é perfeito, aleluia. É perfeito para a sua vida. E vocês, filhos, que foram abandonados, seus pais não abandonaram vocês, abandonou a mãe de vocês. Porque alguns filhos se sentem culpados por isso, acham que o problema eram eles. E os pais abandonaram não a esposa, mas abandonou os filhos. E se você se sente abandonado sendo pai, se você se sente abandonado sendo mãe, ou se você se sente abandonado sendo filho, o Senhor te ampara. O Salmo 27, versículo 10 diz: porque quando meu pai e minha mãe me desamparar, o Senhor me acolherá. O Senhor me acolherá. O Senhor me acolherá. Se a minha mãe me abandonar, se o meu pai me abandonar, o Senhor me acolherá. Descanse nos braços do Senhor Deus Todo-Poderoso nessa noite, o Pai Celestial. Teu Pai Celestial. Hoje você pode corajosamente chamar Deus de Abba. No Mateus capítulo 14, versículo 36, e disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Jesus chamou Deus de Abba, um absurdo para a época, um crime, da perspectiva de alguns. Mas você pode também chamá-lo de Abba nesta noite.
Quando os discípulos chegaram diante de Jesus e conversavam com Jesus a respeito de oração, e Jesus diz a eles o seguinte: portanto, Mateus 6,9, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Essa oração é tão repetida, é tão lida, que a gente não se atenta para o peso dela, o significado e profundidade dessa oração. Jesus o chama de Pai nosso que estás no céu, para revelar a intimidade e vínculo entre eles. E ele o chama de Pai Nosso para revelar que essa mesma intimidade que Jesus tinha com Deus, esse mesmo vínculo que ele tinha com Deus, eu e você também podemos ter, amém? Pai Nosso. Jesus não nos mandou chamar Deus somente de Elohim, ou Rafá, ou Jiré, mas Jesus disse que no momento da nossa oração, o termo que a gente deveria se referir àquele que está no alto e sublime trono é Pai. A sua relação com Deus é uma relação de filiação. E observe gradativamente o processo de que antes era um estado de criatura, depois de servo, depois de amigo, aprofundando num estado de filiação. Filho, você é filho de Deus, amém? Amém? Você é filho de Deus. Mesmo que às vezes o teu comportamento é um comportamento de filho pródigo, que saiu fora e gastou toda a herança. Mesmo que às vezes você é um filho amedrontado, que nega por 3 vezes até o galo cantar. Mesmo que você seja um filho confuso, que sai errante pela estrada de Emaús. Mesmo que você seja um filho que às vezes tem um comportamento desobediente, que toca na rocha ao invés de falar com ela. Mesmo que você seja um filho que em alguns momentos tem um comportamento depressivo, com vontade de ficar escondido na caverna ou quarto. Mesmo que às vezes o seu comportamento seja de um filho inseguro, que busca o amor em vários lugares, e assim como aquela mulher achou o amor verdadeiro na beira de um poço. Não sei qual é o seu comportamento de filho, mas uma coisa eu sei: você é filho e você é filha de Deus, aleluia, aleluia. Você é filho do Abba, e por ser filho do Abba, você tem acesso livre, e por ser filho do Abba, você tem acesso privilegiado, acesso às coisas de Deus, acesso às bênçãos de Deus, acesso aos milagres de Deus, acesso ao poder de Deus, acesso à cura de Deus. Por ser filho de Deus, você tem acesso livre e privilegiado ao próprio Deus, aleluia, aleluia, ao próprio Deus. Acesso sem hora marcada, acesso sem formalidade, acesso sem 100 dias especiais. Hebreus capítulo 10, versículo 19: tenhamos ousadia para entrar diante do trono da graça, porque Ele nos abriu um vivo e novo caminho através do teu sangue, acesso ao santuário de Deus. Nessa noite nós podemos chegar na presença de Deus. Hoje de madrugada nós podemos chegar na presença de Deus. Amanhã de manhã você pode chegar na presença de Deus. Amanhã à tarde você pode chegar na presença de Deus, porque Deus te espera como Pai. Você é filho dele, aleluia, filha dele, filho e filha amada. A definição de Deus como Pai e de você como filho significa que o relacionamento não é casual, mas íntimo.
significa que o relacionamento não é temporário, mas duradouro. O seu relacionamento de filiação para com Deus não é breve, mas é eterno. E quando terminar aqui, continua na glória celestial. Aleluia! Foi adotado, irmão? Foi adotada, irmã? Faz parte da família celestial? É de agora para todo sempre. Aleluia! É de agora para todo sempre. Deus é o teu Abba, e como Abba, Deus é o Pai provedor. O Pai provedor. Lucas 11 a 13 diz assim: qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se o filho lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vocês que sois maus, sabeis das coisas, das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito àqueles que lhe pedirem. Aleluia! Deus é um Pai que oferece dádivas aos seus filhos e filhas. Aos seus filhos e filhas. Quem é pai e mãe aqui sabe o que a gente é capaz de fazer pelos filhos e filhas. Alguns dizem que a gente nasce, cresce, fica bobo e casa. Mas não, a gente não fica bobo quando casa, a gente fica bobo quando tem filho. Quando casa a gente não tem juízo, estou brincando. Não, ela está nas crianças hoje. Ela está nas crianças. Então, é só vocês não contar, eu não conto, fica entre nós. Nem você, viu, Jonatas? Oh, aleluia. Pai provedor. Os filhos fazem a gente de bobo. E a gente literalmente morre por eles, se for necessário. Não é verdade, gente? Literalmente. Então, se a gente, sendo mal, sabe dar coisas boas para os filhos, a ponto de, se for preciso, morrer por eles, imagine o que Deus não é capaz de te dar como o Pai Celestial que Ele é. Imagina. Como Abba, Ele é um Pai amoroso. Essa é a definição última de Deus na palavra amor. Deus é amor. Amou tanto que enviou Jesus. Fora do ambiente cristão, as pessoas se relacionam com as suas divindades na base do medo e do senhorio, mas na fé, Jesus nos mostra que o relacionamento é na base do amor do Abba. E se você tomasse o amor de todas as melhores mães e de todos os melhores pais que viveram no curso da história humana, se você tomasse toda a bondade deles, toda a paciência, toda a fidelidade, toda a sabedoria, toda a ternura, toda a força e todo o amor, e reunisse tudo isso numa única pessoa, o amor dessa pessoa seria apenas uma pálida sombra do amor presente no coração de Deus Pai, direcionado a você, direcionado a você, direcionado a você, direcionado a você, direcionado a mim, direcionado a nós nesse momento, aleluia. Só para você conseguir tentar entender que amor é esse, o tamanho desse amor. E como Abba, ele é um pai protetor, porque a gente é frágil. E a nossa fragilidade é física, a nossa fragilidade é emocional, a nossa fragilidade é financeira, a nossa fragilidade é espiritual. Mas no Pai nós temos proteção, aleluia. E a proteção dele é muito maior do que qualquer outra proteção de qualquer outro ser.
Porque Deus, Ele protege o nosso corpo, Deus protege a nossa vida, e depois que a gente partir daqui para a eternidade, Deus protege a nossa alma. Aleluia, bendito seja o Deus Abba. Aleluia. Mas como Abba, Ele é o Pai Salvador. Porque a provisão, o amor e a proteção de Deus são plenamente representadas em uma ação que muda toda a nossa vida, que é a nossa salvação em Cristo. Mesmo com a humanidade escolhendo se filiar ao reino das trevas, como Pai incansável, Deus não mediu esforços para nos dar a salvação. Você é salvo, amém? Você é salvo? Se o arrebatamento acontecer agora, é daqui para a glória, amém? É daqui para a glória, amém? Isso se chama salvação. Salvação que Deus te deu. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4 diz que Deus, Abba, é um Pai perfeito. Vamos ser sinceros? Alguns tiveram os pais humanos bem difíceis, não é não? Alguns tiveram os pais humanos bem imperfeitos. Alguns pais humanos foram até injustos. Alguns até cruéis. Mas no nosso Pai Celestial não há falha nenhuma. Porque Ele é totalmente puro. Ele é totalmente santo. Ele não se contamina com o pecado. Todos os seus caminhos são puros e toda a sabedoria vem dele. Deus é sempre justo e Ele é a fonte de tudo aquilo que é bom. Porque toda dádiva e todo dom perfeito desce do céu, do Pai das luzes para o teu coração e para a tua vida. Deus é perfeito. Mas a Bíblia diz também que como Abba, Ele é todo poderoso. A gente não conta para as crianças para não tirar o sonho delas. Mas na imaginação infantil, o pai é um super-herói, invencível, imbatível, que ninguém o derrota. É uma pessoa sensacional. Mas depois que a gente cresce um pouquinho, e você já tem idade para ter percebido isso, que o seu pai humano é frágil e é limitado. Mas o teu Pai Celestial, o teu Pai Celestial. O teu Pai Celestial, segundo a Bíblia, tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Tem todo o poder sobre tudo o que existe. O seu Pai Celestial tem planos. E os planos dele não podem ser impedidos. O seu Pai Celestial tem vontade. E a vontade dele é soberana e vai se realizar. O seu Pai Celestial tem autoridade. O seu Pai Celestial tem poder. Mas não apenas poder, tem todo o poder, aleluia! Todo o poder. O que significa dizer que a palavra final na tua vida, a palavra final na tua família, a palavra final nos teus filhos, a palavra final nos teus negócios, a palavra final no teu ministério, a palavra final nos teus sonhos, a palavra final sobre tudo aquilo que diz respeito a você é de Deus, aleluia, é de Deus. É Ele que dá a palavra final sobre a tua vida. É o Senhor. E como Abba, a Bíblia diz que Deus é um Pai alegre. Um Pai alegre. Mateus 3,17 diz o seguinte: então,
Uma voz do céu disse: esse é o meu filho amado, que me dá alegria. Deus é alegre, amém? Alegre por sua causa, que dá alegria ao coração dele. Aí eu olho para a Escritura Sagrada e olho para os pais humanos, e eu percebo que as características do pai humano em Deus, elas são superlativadas. Porque se o pai humano é bom, Deus é super bom. Deus é bondoso, Deus é benigno, Deus é benevolente. Se o pai humano ama, Deus é amoroso. Deus é o próprio amor. Se o pai humano sustenta a família, Deus é a provisão abundante. É o provedor, é a própria prosperidade. Se o pai humano protege os seus, Deus é a própria proteção, é o protetor. Mas tem um texto que enche o meu coração nessa noite, que é o Salmo 68, versículo 5, que diz o seguinte, eu e o pastor Pablo conversava sobre isso essa semana, enquanto eu preparava essa mensagem. Salmo 68, versículo 5, que diz: pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Órfãos e viúvas, segundo a Escritura Sagrada, e nos tempos bíblicos mais do que hoje ainda, gente que não tinha amparo. Então, meu irmão e irmã, você não precisa se sentir desvalido, você não precisa se sentir necessitado. Na verdade, você não precisa de dinheiro, não precisa de bens, você não precisa de coisas, você precisa de um pai. Mas não de qualquer pai. Você precisa do pai, do Abba, do Pai Celestial. Porque quando você tem o Abba, o Pai Celestial na sua vida, e você o busca intensamente ao buscar o reino dele, todas as demais coisas são acrescentadas. Se você tiver que escolher ter apenas algo na sua vida, que a tua escolha seja ter Deus como Pai. Deus como teu Pai. O teu Pai pessoal. O teu Pai que está aqui nessa noite. Um Pai que ouve as suas orações e atende os teus pedidos. Mateus 6,6 diz: tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e após ter fechado a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará plenamente. Aleluia! Esse é um versículo extraordinário. Orar ao Pai. A máxima aqui é a seguinte: peça ao Pai que o Pai atende, amém? Eu não senti muita convicção, vocês não. A máxima, a ideia aqui é essa: peça ao Pai que o Pai atende, amém? É o Pai. Entra no quarto e peça ao Pai que Ele atende o seu pedido. E por fim, 1 João capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Olha como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus. Onde é que estão os filhos de Deus nessa noite?
Quero te convidar a ficar em pé. Em nome de Jesus. Fechar os seus olhos, aí mesmo no seu lugar. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus, Pai. Louvado seja teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome.